Fico com a impressão que a gente voltou para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido. É algo que incomoda bastante, é algo que deixa o torcedor muito chateado e nós também. A relação com a diretoria ela é muito boa. Eu já falei isso da outra vez, no jogo contra o Goiás, que se a gente tivesse um resultado ali, eu acho que já poderia ter mudado ali. Acho, não peço demissão. Essa prévia foi para você ir aqui embaixo no chat e comentar. Deixe a sua opinião, fique à vontade. A partir de agora, a gente acompanha a coletiva por completo. Vamos juntos, compartilhe! O fato do Santos abrir 2-0 e tomar o empate com um jogador a mais em campo. E se você podia dizer o que te fez escolher Rainer e Patati para o jogo de hoje, por que da decisão de, do teu lado direito, você fazer essas mudanças visando esse jogo? Bom, boa noite. A escolha pelos jogadores foi pelo Rainer ter entrado bem contra o Paysandu, ter entrado bem contra o Guarani, para a gente ter força, velocidade pelo lado. O primeiro tempo ali funcionou, com o Patati flutuando ali, a gente chegando no campo deles com as inversões que a gente tinha trabalhado, foi por isso da escolha dos dois. Carille, como explicar para o torcedor mais uma frustração dessa? Fico com a impressão que a gente voltou para o segundo tempo achando que o jogo estava resolvido. E o que eu mais pedi, que respeitasse o adversário jogando bem, fazendo por merecer, rodando a bola, tendo amplitude, tudo que a gente programou para o jogo. Fizemos um jogo lento, um jogo onde favoreceu a Ponte Preta na questão da marcação. Primeiro tempo, praticamente, eles não tiveram transição, mesmo 11 contra 11 não tiveram, e tiveram transição, a gente com um jogador a mais e ganhando o jogo. É algo que incomoda bastante, não pode passar num campeonato tão difícil desse, jogando em casa, diante da torcida, abrir 2-0, e depois a gente voltar tão devagar que nem a gente voltou para o segundo tempo. Muito devagar. E isso fez o adversário crescer, acreditar e buscar um ponto importante para eles. Hoje a Vila Belmiro falou, após o gol de empate que o Santos sofreu e também após o final do jogo, com torcedores pedindo sua saída e também criticando o grupo de jogadores. Queria saber como você reagiu a isso. Entendo, dos últimos 12 pontos fizemos 3 em casa. Dos 12 pontos disputados em casa fizemos 3. É algo que deixa o torcedor muito chateado e nós também. Mas agora ir para casa, respirar. Amanhã é outro dia. E já começar a pensar na próxima semana. Hoje, mais uma vez, você promove 5 mudanças e elas até surtiram efeito. No primeiro tempo, o Santos fez um bom jogo, até merecia sair com um placar maior. Mas na virada do primeiro para o segundo tempo, o desempenho cai drasticamente. Você sente que ainda dá para tirar a ambição desse elenco? Você ainda se sente capaz de dar a volta por cima dentro do Santos e fazer esses jogadores terem ambição pela vitória? Dá sim, é um grupo qualificado e um grupo de homens. Fábio, reforços estão chegando, Você pediu reforços, estão chegando os reforços aí. Esse é um time que tem que dar resposta para ontem? Sim. Nosso time já provou durante a temporada que não pode ficar assim, não pode aceitar esses jogos, ter mais ambição para ganhar, entender o que é campeonato, respeitar até o fim, enquanto o juiz não apitar com 40, 50 do segundo tempo, que seja 51, que foi hoje o caso, o jogo acontece, Continuar ligado, concentrado em tudo que a gente passa, Esse é o papel meu, o papel do grupo todo. O Elvis é expulso logo nos acréscimos do primeiro tempo. A partir do momento que o Elvis é expulso, qual é a análise que você faz dessa situação? Como é que você mudaria o time para o segundo tempo? O que você passa para os jogadores em relação à expulsão? E por que essa análise no segundo tempo deu errado até resultar no empate? O que eu passei no intervalo, as mesmas orientações de como se tivesse 11 contra 11. O jogo ia ter pelos lados e a gente chegou muito pelos lados.
né, principalmente pelo lado direito no segundo tempo com um a mais. A gente conseguiu inverter a jogada lá, não terminamos bem as jogadas, né, de atenção, de ter cuidado com a transição. A gente ter o resultado, e a gente ter o resultado não pode tomar contra-ataque, por ao contrário, a Ponte que tem que dar o contra-ataque para nós. Né, foi essas orientações, dentro das características do time da Ponte, que a gente tinha analisado muito bem. Carilho, eu queria fazer uma pergunta para você, voltado ainda para a reação com a torcida. Porque quando acaba o jogo, todas as críticas vão em cima de você. Você teme uma demissão do Santos Futebol Clube? Você sente que ainda tem clima com a torcida e também com os membros da direção depois de uma sequência ruim dentro do time do Santos? A relação com a diretoria ela é muito boa, né? Mas sabe que tudo pode acontecer, resultados. Né? Já falei isso da outra vez, no jogo contra o Goiás, que se a gente tivesse um resultado ali, eu acho que já poderia ter mudado ali, acho, né? E agora sou muito claro com a diretoria, eles sabem o que eu passo, o que eu faço, o que eu treino, né? Levo, mostro em vídeo para eles também, para que eles tenham conhecimento do nosso trabalho, o trabalho meu e o trabalho da minha comissão. Mas é claro que está na mão deles, né? Não está na minha mão, não está na mão de vocês, está na mão deles. Mas a relação com eles ela é muito boa. A torcida eu não consigo, né? Não tem uma relação com a torcida. Nós aqui não temos. É o torcedor lá, nós trabalhando aqui, eu não tenho esse contato igual eu estou falando que eu tenho com a diretoria. Né? Não tem. Nós não temos. Eu lembro que quando apareceu a sondagem do Vasco, lá, acho que ainda durante o Campeonato Paulista, você comentou que você queria ficar no Santos, que você gostava da cidade, que você estava feliz em Santos. Você segue feliz em Santos? Você pensa em pedir demissão, de entregar o cargo? Sim, me sinto muito bem nessa cidade e não peço demissão. Carilho, boa noite. Na primeira resposta ao Felipe Camargo, você citou um pouco sobre o Rainer. Eu queria voltar nesse assunto, que eu acho que ficou um pouco superficial sobre a escalação dele. Hoje você colocou 4 laterais em campo, Rainer, Rodrigo Ferreira depois, Souza, que saiu para o Rodrigo, e o Sherman, que entrou no Rainer. 2 falharam em gols. Só que a torcida estava questionando muito por que o Rainer foi titular. Eu até fui levantar alguns números, porque, como você falou, a gente acaba não tendo acesso a treino, não tem uma relação muito próxima. Então, procurando justificativas, procurando entender, eu fui buscar números do Rainer. E tanto em passes, cruzamentos, viradas de jogo, finalização, gols, assistências, dribles, desarmes, interceptações, os números do Sherman são superiores, tanto em média quanto no total, tentando aproximar os números. Foi difícil encontrar uma justificativa. Você citou que o Rainer foi bem contra a Guarani e um outro jogo, perdão, Paysandu, obrigado. Mas eu gostaria de entender o que, então, que ele foi bem, o que ele fez bem nesses jogos para justificar, mesmo quando, por exemplo, números, que é o que a gente tem acesso, eu não consegui encontrar uma justificativa. Eu não gostei do jogo do Sherman contra o Guarani, né? Muito abaixo, o adversário entrando por ali, não criando, não jogando, e ele fez um bom jogo, marcou e chegou contra o Paysandu lá, quando o Rodrigo estava com o amarelo que eu faço no intervalo, e também faço em Campinas no intervalo, porque o Sherman não vinha bem no jogo, né? Por isso a escolha. Onde o primeiro tempo funcionou. Onde o primeiro tempo a gente rodou bola. Chegamos pelos lados. Chegamos pelo lado esquerdo bastante ali com o Souza, com o Guilherme, com o Patati aqui desse lado, flutuando um pouquinho mais para que o Rainer passava. A gente conseguiu jogar no campo da Ponte Preta. Né? Por isso a escolha. Vocês citaram, o Juliano hoje principalmente, o Carille contra o Avaí, se eu não estou enganado, falou a mesma coisa, da dificuldade do Santos rodar a bola de um lado para o outro. O Juliano citou no segundo tempo da partida de hoje. Isso já aconteceu também em outros jogos, como eu falei, o Carille cita, acho que contra o Avaí, se não estou enganado. Isso não é uma preocupação de vocês? Por que acontece de forma repetida? No nosso primeiro tempo a gente conseguiu circular bastante, cara. Bastante, né? Pituca e Schmidt participando muito do início da construção, o Juliano flutuando ali junto com o Wendel, o Guilherme um pouco mais por dentro, o Souza mais espetado lá junto com o Rainer do outro lado. A gente conseguiu circular bastante. Assim, o porquê que a gente não conseguiu fazer isso no segundo tempo com um jogador a mais. Né? Esse é o questionamento maior, essa é a cobrança maior comigo, com os jogadores, de querer entender o porquê. Um desrespeito? Achou que o jogo estava resolvido? Né? No futebol a gente sabe que isso não existe, não pode. Né? E a gente
pagou pelas nossas atitudes dentro de campo. Se você ficou até o final, a gente agradece demais da conta. Deixe a sua opinião aqui embaixo no chat. Fique à vontade. O espaço é seu, torcedor é seu, internauta. Não importa o time que você torce. Pode ir aqui embaixo, comentar, cornetar. Fique à vontade. Se você ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web no YouTube, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações, compartilhe. Estamos também no Instagram e TikTok. Siga a gente por lá. Até a próxima.